Olá! Seja bem-vindo ao canal Farol da Esperança Brasil. Que bom ter você aqui com a gente. Vamos já para o vídeo. Êxodo capítulo 19, o versículo de número 1 diz assim: No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel de frente ao monte. Moisés subiu a Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que eu fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. E são estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciões do povo e expôs diante de todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu em uma voz: Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés então relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo. Amém? Dizendo: Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer sejam animais, quer sejam homens, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido ao monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes, e disse ao povo: Estais pronto ao terceiro dia, e não vos cheguei as suas mulheres. Ao amanhecer no terceiro dia, houve trovões e relâmpago e uma espessa nuvem sobre o monte, muito forte o clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu de medo. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, que palavra fantástica. Estende a sua mão para cá, me abençoa. Quem sabe sai uma palavra daqui que vai tocar a sua vida, vai tocar seu ministério, vai tocar a sua casa. Senhor, ilumina minha mente, o meu coração, ilumina os olhos da minha fé, Senhor, para viver aquilo que o Senhor deseja, para viver o que o Senhor quer nesses dias. Nós queremos que o Senhor fale conosco, queremos pedir, porque sem a Tua voz nós não sabemos nos mover. E que o Senhor seja glorificado em tudo que vamos dizer aqui, em nome de Jesus. Irmãos, Deus tira o povo do Egito, manda Moisés no Egito tirar o seu povo, manda Moisés trazer o povo até o Sinai, para que o sirva. E o povo fica ao redor do monte, e Deus libera uma palavra. Deus diz: Moisés sobe, o povo fica lá embaixo. Moisés sobe o monte, fala com Deus. Deus não precisava disso, ele podia falar e todo mundo ouvir. Mas o Senhor estava organizando aquilo que estava por fazer. Então o Senhor chama Moisés. Moisés sobe, Deus diz para Moisés: Moisés, fala aos filhos de Israel que se eles ouvirem a minha voz, guardarem a minha aliança, se eles ouvirem e guardarem a minha aliança, eles serão para mim uma nação de sacerdotes.
peculiar. Toda a terra é minha, Moisés, mas eles serão a primícia disso, eles serão o pioneiro disso. Eles serão para mim algo particular, peculiar, se eles ouvirem e guardarem a minha aliança. Embora toda a terra é minha, mas eu queria que começasse por eles. Moisés desce, fala com o povo, e o povo diz: não, diz para Deus que tudo que Deus mandou a gente fazer, a gente vai fazer. Moisés sobe de novo. Deus diz: olha, diz para eles se prepararem, no terceiro dia eu vou descer. No terceiro dia, purifica o povo. Eu fico imaginando, eu estou fazendo uma alegoria aqui. Moisés ficou no meio, transicionando entre idas e vindas. Eu acredito que foi uma vez só, mas pode ter sido mais. Moisés ficou transicionando entre a fala de Deus para organizar o povo, para receber aquilo que Deus estava para fazer. Na realidade, Deus queria falar. Deus disse: se purifica. Diga para eles se purificar, Moisés. Purifica eles, lava as vestes deles. Engraçado que Deus diz assim, diz para eles não se chegarem às mulheres. Irmão, será que Deus estava impedindo que eles tivessem intimidade com as suas esposas? Não, Deus não queria impedir nada. Deus só queria uma coisa. Nesses 3 dias, eu queria ser o único prazer deles. Eu queria que eles me esperassem com expectativa. Sabe quando Deus quer ser prioridade na sua vida? Deus não quer te impedir de fazer nada. Deus não quer te impedir de você ter o seu hobby, de você ter prazer com a sua esposa, com o seu marido. Não é isso que Deus quer. Mas quando Deus diz, diga para eles se separarem, Deus estava dizendo o seguinte: eu queria ser exclusivo para eles nesse momento. Eu queria ser o alvo das suas expectativas. Eu não queria que eles tivessem outro prazer. Até a Bíblia fala, 1 Coríntios capítulo 7, quando Paulo fala de jejum, ele diz que nós não devemos nos separar das nossas esposas, né? Porque a esposa santifica o marido e vice-versa, a não ser se fosse para jejum e oração, não é? Mas ele ainda diz, por um breve período de tempo. Mas aquele dia aqui no Sinai, em Êxodo 19, Deus estava dizendo o seguinte: eu queria ser a expectativa desse povo nesses dias. Essa semana eu li uma coisa muito interessante, e o artigo dizia assim, que os homens mais fortes, normalmente, Mateus, eles são os mais gentis. Os homens mais inteligentes, normalmente, eles são os mais quietos. Que os homens mais ricos, normalmente, eles são mais simples. Que os homens mais felizes, normalmente, eles são mais privados. Porque o real poder e valor de um homem, normalmente, não precisa ser anunciado. E se normalmente, é muito normalmente, e se normalmente você sente sempre a necessidade de dar um show que você chegou, talvez você não seja tão poderoso quanto pensa ser. Talvez você não seja tão normal quanto você pensa ser. Você vai perceber que os padrões de Deus para a riqueza, para a felicidade, os padrões de Deus para a inteligência, para a força, muitas vezes não tem nada a ver com os padrões que a gente está acostumado a ver. Porque homens fortes são gentis, homens inteligentes são quietos. Eles não têm que estar expondo por necessidade que são inteligentes. Ricos são simples. Às vezes você vê pessoa que tem muito dinheiro e eles usam só uma camisa, e de preferência da mesma cor. É ou não é? Porque o real poder de um homem normalmente não precisa ser anunciado. Ele não precisa estar apresentando, ele não precisa ter um cartão para mostrar para os outros, dizer assim: eu sou rico, sou inteligente, sou forte e sou sábio. Não. Porque homens de Deus, irmãos, eles não são só bons de Bíblia, eles são bons de coração. Eles são bons de comportamento, eles são generosos. E quando eles são criticados, eles não entram no modo defesa, eles continuam ouvindo a Deus. Talvez a coisa mais importante da sua vida cristã é ouvir a Deus. É ouvir a Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então aqui dentro dessa letra tem uma voz.
essa Bíblia fala. Essa Bíblia fala, irmãos. Quando você lê, você não lê só para saber, você lê para ouvir. O objetivo de você estudar as Escrituras é para você ouvir a voz das Escrituras. A fé vem pelo ouvir, ela não vem pelo ler. Então o meu objetivo de ler é ouvir. Ouvir o que Deus tem para mim. Porque como é que você reconhece alguém que serve a Deus? Não é pelo que tem, não é pelo que ele faz. Jeremias 9:23 diz: não se glorie o sábio na sabedoria, nem o rico na riqueza, nem o forte na força. 9:23 e 24. Mas aquele que gloriar-se, glorie-se nisto, em me conhecer, saber que eu sou Deus e que eu faço misericórdia, juízo e justiça, porque destas coisas eu me agrado. Homens de Deus, irmãos, mulheres de Deus, eles têm reações espirituais. As reações, e não é fácil não ter reações espirituais ou reações celestiais. Quando nós falamos de Jesus é a ação de Deus contra a realidade deste mundo caído. Deus responde com Jesus ao mundo caído. Então não existe uma ação nova. A gente está sempre esperando uma ação nova de Deus. Deus quer que a gente espere a próxima ação de Deus. Porque Deus, Ele faz nova todas as coisas, mas Ele faz tudo novo quando de novo. Então nós não precisamos ficar produzindo coisas para responder uma demanda. Quando o diabo procurou Jesus no deserto, que pediu provas que Ele era o Filho de Deus, Ele pediu: transforma a pedra em pão, não estás com fome? O diabo estava pedindo para Jesus, desafiando Jesus, vamos dizer assim, a usar o dom para transformar algo para ele. Irmãos, por isso que hoje tem pessoas que têm dons, mas não têm Jesus. Como é isso, pastor? Dons são irrevogáveis. Pessoas têm dons, mas às vezes não tem Jesus. Como é que você sabe que uma pessoa tem dom e não tem Jesus? Porque quem tem dom e não tem Jesus se faz Deus diante das pessoas, pequenos deuses diante das pessoas, usa os dons para si mesmo. A ideia dos dons é para servir a mesa, querido, amém? Quando Deus te der dons, e Deus dá dons, Ele dá para você servir a mesa, Ele dá por causa do outro. Então nós precisamos entender que tudo está feito a partir de Cristo. Eu preciso viver então com Cristo. Então o mundo não precisa de novas ações para provar que eu sou um cristão. O mundo precisa de uma reação celestial para cada ação carnal. Quando o Senhor diz assim para você: aquele que te feriu uma face, você faz o que? Você dá a outra? Ele está dizendo: quem teve uma ação natural ou uma ação carnal contra você, você tem que ter uma ação celestial, uma reação celestial. Se alguém te convidar para ir uma milha, você faz o que? Vai duas. Se alguém te tira a túnica, você também te tira a capa, você dá também a túnica. Ou seja, para um acontecimento terreno eu preciso ter uma resposta celestial. 1 Coríntios 4, 12 e 13 diz assim: quando injuriados nós bendizemos, quando caluniados não revidamos, quando perseguidos nós suportamos. O que é que tem isso a ver? Porque quando você começa a ouvir a voz de Deus, você começa a guardar a aliança, e as suas reações mudam. As suas ações mudam, mas as suas reações também mudam. Esse mundo precisa de testemunho de quem serve a Deus, de quem serve a Deus. Mateus 5,11 diz assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, me perseguirem por causa de mim, porque assim foi feito aos profetas que foi antes de vós. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 e 23 diz assim: Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual quando insultado não revidava, quando maltratado não fazia ameaças. Então, querida, nossa condição muda, mas a nossa posição é eterna, amém? Talvez hoje você não está numa condição que você estava há um tempo atrás. Talvez hoje a sua condição não é tão boa quanto já esteve, ou talvez mudou, a sua condição hoje é boa.
e há tempos atrás você estava ruim. A tua condição muda, ela pode oscilar, mas a sua posição não, a sua posição é eterna, amém? Amém, querido? Você é um ser eterno, então as suas reações, elas têm que ser umas reações eternas. Porque o evangelho não é só para melhorar a minha vida. O evangelho não é para me guardar do sofrimento presente, é para me guardar do sofrimento eterno. Não é só para me livrar do caos desses dias. Não é para melhorar ou para pincelar o meu casamento, para me ensinar a cuidar do meu filho. Tudo isso vem no pacote, mas o objetivo do evangelho é te guardar do sofrimento eterno. Então a tua posição não muda. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Amém, irmãos? Amém? Então o fim dos tempos, a Bíblia diz que os dias seriam abreviados. Mas você vai entender que não são os céus que encurtam esse tempo. É a nossa mente que vai sendo sequestrada. O nosso tempo está sendo sequestrado com distrações. Quando a Bíblia diz que no fim dos tempos os dias seriam abreviados, mas você vai perceber que o céu não está encurtando o tempo. Quem está encurtando o tempo é a gente. Eu vejo aqui quando o pastor Beto chama as crianças. Rapaz, tem criança aqui que a gente apresentou antes de ontem, já está indo no Kids. Tem meninas aqui que estavam no Kids, já estão marcando casamento. Daqui a pouco elas vão chegar com os filhos da igreja. E eu vou olhando para o lado e digo, cara, a gente vai ficando velho, né, lá? Então os dias, irmãos, os dias que são abreviados não são os céus que encurtam esses dias. É a nossa mente que vai sendo sequestrada. Você já percebeu, às vezes a gente está sem fazer nada? Está sem fazer nada, faz o quê? Pega o celular, é ou não é? Pega, aí a gente pega o celular e fica. E a gente quando dá uma... Você olha no relógio, já passou 1 hora. Não é assim? Já passou 2 horas. Daqui a pouco passou 2 horas e aí a gente vai perdendo tempo olhando a vida dos outros. E nesse período o seu pai vai envelhecendo, sua mãe vai envelhecendo, seus filhos vão crescendo, o tempo vai passando e a sua vida vai o quê? Desmoronando em silêncio na sua frente. E quando você vê, tem alguns movimentos que você já não consegue mais fazer. Eu tenho um monte de vontade de fazer algumas coisas aqui, mas quando eu não consigo mais. Esse dia eu fui jogar bola com os meninos. Rapaz, quando a bola veio, eu digo, eu vou matar no peito e vou dar de 3 dedos. Cadê os 3 dedos, irmão? A cabeça quer fazer, mas o corpo já não acompanha mais com o mesmo vigor. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, para tudo, meu irmão, para tudo e deixa o Senhor ir renovando as suas vidas. Deixa o Senhor mostrando para você que a vida não termina quando você envelhece, que a vida não termina quando chegou ali. Não, você é um ser eterno, amém? Então viva como alguém que vai viver uma eternidade com Cristo. Amém? A sua vida aqui é passageira, mas nós vamos viver uma eternidade com Cristo. A nossa condição muda, mas a nossa posição não muda, querido. A nossa condição mudou, mas a posição não mudou. E a glória do Senhor ainda é a nossa prioridade. O Senhor tirou o povo do Egito, trouxe para o Sinai e deu uma ordem. Moisés fala para eles: se eles ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, eles serão o meu povo. Eles têm que guardar essa aliança. Irmãos, Deus não queria mandamentos, Deus não queria regras. Deus não é Deus de regras. Regras são fortes aonde relacionamentos são fracos. Se você está num ambiente que você tem que ressaltar muito a regra, é porque os relacionamentos são fracos. A lei não te salva. A lei é para o imaturo, a lei é para o injusto, a lei é para aquele que não consegue viver sem a lei. A lei é para ela protege o imaturo.
Mas a ideia de Deus é que você ouvisse a sua voz. A ideia de Deus é que você sente diante das Escrituras, sente para aprender, sente para ouvir, que você aprenda, que você ouça, que você pratique. A glória é a nossa prioridade, e a partir da glória então virá a instrução de Deus. E Ele queria manifestar a sua glória. O Senhor chamou o povo para manifestar a sua glória. O Senhor diz: Moisés, diga para eles não tocar no monte, diga para eles se prepararem, porque eu vou descer no terceiro dia. Agora minha pergunta é, se Deus vai fazer, por que não faz hoje? Porque tem que esperar para amanhã, 3 dias, para quê? Deus quer criar expectativa na gente, irmãos. Deus cria uma expectativa de esperar. Quem aqui já ouviu uma palavra: eu vou te levantar, eu vou te prosperar, eu vou te dar vitória? Quem já ouviu? Aí você fica: quando que vai ser, meu Deus? Em vez de você ficar perguntando quando que vai ser, você deveria estar dizendo: eu acredito, Senhor. Eu acredito, Senhor, pode ser hoje, Senhor. Amanhã é segunda-feira, você acorda já dizendo: Senhor, pode ser hoje. Em vez de você dizer: ai meu Deus, mais uma semana de trabalho, oh meu Deus, que luta. Não, você deveria dizer: Senhor, pode ser hoje. Pode ser hoje que o Senhor vai virar a chave. Tudo aquilo que o Senhor prometeu pode acontecer hoje. Em vez de você botar os olhos na expectativa daquilo que Deus disse, você continua declarando que aquilo que Deus disse ainda não é para esse tempo, ainda não é para você, ainda não é para agora, e pode ser para agora. Amém, querido? Então o Senhor disse: Moisés, traga o povo aqui. Irmãos, diga para eles esperar, o Senhor disse. No terceiro dia eu vou descer. Se preparem, se lavem, lavem as suas vestes, se purifiquem. Se purifiquem. Olha, não tem outro prazer nesses 3 dias. Se vocês puderem, nesses 3 dias vocês não tenham nem relações sexuais com as suas esposas. Não façam isso. Deus não estava privando os homens e as mulheres da intimidade. Ele estava dizendo: eu queria ser exclusividade nesses dias. Eu queria ser exclusividade, eu queria ser o prazer número 1 da sua vida. Amém, irmãos? Deus quer ser o prazer número 1. Deus não quer te privar do prazer de uma aliança, mas Deus quer ser o prazer número 1 da sua vida. Deus manda Moisés santificar o povo. Deus manda Moisés santificar o povo. E olha que o povo ainda não tinha recebido os 10 mandamentos como balizadores de santidade. Mas o Senhor disse: lavem as vestes e não se achegue às suas esposas. Essa santificação estava falando de uma exclusividade de coração. Meu irmão, enquanto eu e você não entregarmos uma exclusividade de coração, se eu fosse colocar um tema naquilo que eu estou falando aqui hoje, eu dizia: dando a Deus exclusividade do meu coração. Dando a Deus uma exclusividade do meu coração. Eu não posso dar restos para o Senhor. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando resto de vida, resto de tempo. Deus tem que ser a minha prioridade. Sabe quem tem as prioridades do Senhor? Quem é prioridade para o Senhor. Então comece a dar prioridade para o Senhor da sua vida, dos seus pensamentos, dos seus ouvidos, dos seus olhos, dos seus sentimentos, das suas emoções. Comece a dar para Deus a sua exclusividade de coração. E a minha pergunta é: em que seu coração pensa primeiro? No que seu coração pensa primeiro? Irmãos, quando Deus me chamou para ser um ministro, eu não pensei primeiro em prosperidade. Eu não pensei primeiro em prosperar. Eu não pensei primeiro em ficar famoso. Eu não pensei primeiro em ser alguém cheio da graça, cheio da unção. Eu pensei primeiro em servir ao Senhor. Tudo aconteceu, tudo isso vem no pacote, mas no que eu estou pensando primeiro? Irmãos, o que eu estou pensando primeiro, certamente eu vou falar primeiro. O que eu estou pensando primeiro é prioridade. E quando eu entrego as minhas prioridades para o Senhor, eu terei as prioridades do Senhor. Você acha que Deus não quer prosperar a sua empresa? Você acha que Deus não quer que a sua empresa seja a maior da cidade? Ó, levanta a mão aí, é minha essa palavra. Lembra que eu falei? Lembra que a gente conversou no começo? Você acha que Deus não quer prosperar seu ministério? Você acha que Deus não quer te dar uma sabedoria sobrenatural, excelente? Deus quer te dar, meu irmão. Mas o que você pensa primeiro quando você pensa em Deus? Você pensa no presente ou você pensa na presença? Quando você pensa em Deus, o que você pensa primeiro?
Eu já contei essa história aqui, e depois foi interessante que eu li essa história num livro, Caçadores de Deus. Lembra do livro Caçadores de Deus? Foi um best-seller na época. Tom Tilley, né? Né? E eu li, eu dei risada porque eu li esse livro acho que em 98, 99, e isso acontecia na minha casa. Na época nós não tínhamos o Anderson ainda, era a Pamela e a Bruna. A Pamela já era mocinha, já era maiorzinha, e a Bruna era pequenininha. E quando eu chegava de viagem, assim, das pequenas conferências que a gente fazia aqui, né, nas províncias de Gaspar, Ilhota, Joinville, né, Brusque, quando você chegava em Rio do Sul, meu Deus, aí já era uma viagem internacional, porque você já tinha que ir um dia e voltar no outro, não é? Meu Deus, de Rainha, de ônibus, Catarinense, Rex, Itapemirim. Quando eu peguei o primeiro Itapemirim para ir pregar, eu disse, pronto, estou grandão. Meu Deus, que coisa maravilhosa. E quando eu chegava em casa das viagens, que eu soltava as bolsas em casa, a Pamela já era maiorzinha, então ela perguntava, e aí pai, foi bom lá? Como é que foi? O senhor pregou? O que é que o senhor pregou lá? E o povo, tem dança lá na igreja, e o louvor da igreja, como é que é? E tá. Enquanto eu estava explicando para a Pamela o que era, a Bruna estava dentro da mala, puxando as coisas, mexendo e arrancando tudo. Ela era menor, e aí ela parava, botava a mão na cinturinha assim, magrelinha, e dizia assim, o pai não trouxe nada para a gente. A linguagem de amor dela ainda era presente. A Pamela já era mais madura, ela entendia que a minha presença em casa era muito melhor do que os presentes que eu trazia. Mas o imaturo não, o imaturo quer presente. O imaturo, ele não está nem aí. O importante é se o pai trouxe presente, porque se o pai não trouxe presente é porque o pai não gosta de mim. Mas Deus quer quebrar esse paradigma na nossa mente, irmãos. Dizer assim, ó, para de revirar minhas malas. O que eu tenho para você não cabe nas suas mãos, não cabe nos seus bolsos. Para de procurar, para de ficar procurando, revirando a minha roupa, catando as coisas, achando que então eu sabia que eu tinha que trazer alguma coisa para Bruna, porque a linguagem de amor para o imaturo ainda é presente. Então, querido, não crie seus filhos com presente sem primeiro presença. Dê presença de Deus. E é isso, nós como cristãos, o Senhor estava dizendo assim, eu quero que eles ouçam a minha voz. Se eles ouvirem a minha voz, as coisas que eles precisam, comida, maná, água, roupa crescendo, sapato, tudo isso vai acontecer. Amém. Mas para de revirar minha bolsa. Deus está dizendo para alguns de nós aqui hoje, se você não mudar a sua forma de me buscar, você não vai entender tudo que eu tenho para você. Se você não mudar a forma de conviver comigo, você não vai entender tudo que eu tenho para você. Amém, irmãos? Aí eu fico perguntando, aí as pessoas correm para a igreja e tem alguém aqui na frente dizendo assim, quem veio buscar os seus presentes? Quem veio buscar a sua vitória? Para com isso, irmão. Que evangelho imaturo é esse, gente? Que evangelho imaturo é esse? Vamos falar da presença, da sua glória. Então eu tenho um recado para você, te purifica, porque a presença dele está chegando no Brasil. E a hora que ele derramar a sua glória, ele não tem bolsa nas mãos, não tem mochilas, ele está vindo com a sua glória. E a sua glória vem para transformar a gente. Não, eu não quero presentes, meu Deus, o Senhor já me deu o maior presente que alguém possa ter recebido, que é Jesus Cristo, que salvou, que curou, que libertou, que transformou, que resgatou, que restituiu. Oh, meu Deus! Nós precisamos amadurecer a nossa busca. Eu vou lá na igreja porque eu preciso receber uma vitória. Não, querido, você já é um vitorioso. O que o pastor Luiz tem para dizer para você é, te prepara, te purifica. Eu sei que você tem alguns prazeres que você gosta, e o Senhor não está dizendo que tem alguns que não são pecado, mas o Senhor está dizendo assim, eu quero ser sua prioridade.
Ah, se eu for sua prioridade, se você me amar mais do que você ama isso, eu tenho uma empresa nova para você. Eu tenho uma nação nova para você. Quero ver se você levanta. Eu tenho um filho novo para você. Isso! É assim mesmo, Jackson. Eu tenho algo para fazer na sua vida que você não viu ainda. Você não viu. Mas por favor, celebre a minha presença. Celebre a minha presença. Eu quero exclusividade agora nesse encontro. Eu quero ver vocês vazios de qualquer satisfação humana ou prazer humano. Eu quero você livre de satisfação humana e prazer humano. Peraí, Deus quer me ver feliz. Você vai ser feliz se você colocar Ele como prioridade. Aí você vai ter muito prazer tendo Ele como prioridade. Você vai desfrutar da vida, você vai desfrutar dos bens, você vai desfrutar da glória, você vai desfrutar da eternidade. Mas como é que eu vou saber se Ele vai vir mesmo? Ele falou que viria. Ele disse que nós sejamos um povo que não precise mais de garantias para saber que aquilo que Deus disse é verdade. Que nós sejamos um povo que não precisa. Que Deus me garante? Quem me garante? Deus me garantiu. Deus, não foi o pastor Luiz, não foi o ministério Mevan, foi Deus que disse: eu vou fazer. E eu acredito. E ponto final. E eu acredito, eu não tenho mais direito de reclamar. E toda vez que a alma grita, você diz: aquieta-te dentro de mim, alma, pois tu ainda o glorificarás. Aquieta-te. Aí o sentimento é o contrário. Tudo soa ao contrário. Você já viu que quando Deus vai ensinar, Deus falou para Pedro: você vai ser pescador de homens. Mas a noite anterior ele não pegou nada. Na noite que você não pega nada, se prepare. Quando você não pega nada, você deveria dizer: não peguei nada, mas Deus está aprontando alguma aí. Você está me entendendo? Mas não, a gente quer peixe. Não, me dá peixe, me dá peixe, me dá peixe. E Deus diz: e se eu te der peixe, você tem rede suficiente para suportar? E se eu te der peixe, você tem barco suficiente para suportar? Você tem amigos para pedir ajuda, para pescar junto? O problema não é peixe. Deus não tem problema de te dar o peixe, Pedro. É peixe que você quer, mas sua rede está pronta, você não vai rasgar. Seu barco tem estrutura para suportar a glória de Deus. O problema é esse. Então, em vez de ficar pedindo peixe, vai preparar o barco. Em vez de ficar pedindo peixe, vai remendar a rede, vai alinhar a rede, e vai fazer amigos. Porque a hora que a pesca chegar na sua vida, você vai ter que fazer sinal para os companheiros. Você vai ter que dizer assim: me ajude aqui que eu estou prosperando. Me ajude aqui que eu estou prosperando. Me ajudem. Posso dar um conselho de pastor, de amigo? Esquece o presente. Esse dia não é dia de presente, é dia de presença. É dia de dizer: Senhor, eu quero de volta aquele cheiro gostoso, aquele cheiro de azeite fresco, aquele cheiro de vinho novo. Não é dia de ficar fazendo campanha para ganhar nada. Está tudo no pacote, irmão. É dia de você ser: Senhor, a tua presença me fascina, me ilumina. A tua presença, eu quero a tua presença. Cadê aquele homem que sentia a glória de Deus e acordava no meio da noite, escutando o seu nome? Cadê aquela mulher que não reclamava da vida? Só tinha um par de sapato, 2 vestidos pendurados no guarda-roupa. O sutiã tinha que pendurar atrás da geladeira para usar na outra semana. Cadê aquela mulher que agora está próspera, está reclamando de tudo?
Cadê aquele homem que só tinha uma bicicleta? Hein? Que o banheiro nem era dentro de casa, era na rua. Cadê aquele cara? Cadê aquele homem que não tinha nada, mas fechava os olhos, a glória vinha? Sabe qual é o seu problema? O seu problema é aquilo que você já sabe, porque aquilo que você já sabe, você não busca a ajuda de Deus. E Deus quer, talvez Deus vai ter que te tornar ignorante de novo, porque era melhor quando você não sabia nada. Mas você tinha tanta coragem de fazer, tanta vontade de fazer, nada te parava. Hoje, se não der tempo de jantar, você nem vai. Se não der tempo de tomar um banho, você não vai. Se o Flamengo jogar, você não vai. Então não fala para mim de igreja, irmão. Não fala para mim de vida com Deus. Vida com Deus é prioridade para qualquer um ser humano. Vida com Deus é prioridade para qualquer um, gente. Hoje, se não der tempo de tomar banho, eu não vou, porque eu não tomei banho. Vem sujo mesmo, bota, requissona. Que era só o que você tinha, requissona. Cachemir bouquet. Meu Deus, aquele cheiro horrível do cachemir bouquet, lembra, rapaz? Avançava coisa nenhuma. Aquilo avançava assim que você botava, ele derretia o seu sovaco. Corria, ardia tudo. Mas você vinha. Você olha no guarda-roupa, não sabe que roupa que põe. Olha na sua garagem, não sabe que carro que vai. Se juntava todo mundo na sala para ver o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Hoje cada quarto tem uma televisão, a gente nem mais se vê. Então não fale para mim de vida com Deus. Vida com Deus. Obrigado, irmão. Vida com Deus é prioridade na sua vida. Se não tiver prioridade, irmão, sem prioridade, esquece. Deus não trabalha com restos. Deus não trabalha com sobras, porque Ele não te deu resto. Ele não te deu sobra. Ele deu aquilo que é de mais valioso. Ele deu o seu único filho, o primogênito de toda a criação. Obrigado, querida. O primogênito. Oh, aleluia. Que saudade que eu estava de você. Que saudade, amigo. Vida com Deus é prioridade. Vida com Deus é prioridade. Não, mas é que na vida secular não tem vida secular. Você é um homem espiritual em qualquer lugar que você está. Você é um homem espiritual na empresa, jogando futebol. Você é um homem espiritual na indústria. Você é um homem espiritual na política. Você é um homem espiritual em qualquer ambiente que você está. Não existe vida secular. Essa secularidade, esse dualismo grego é que tornou a gente espiritual e material. Mas não, até para ser material você tem que ser espiritual. Por favor, fique lá. Espera em Deus. Deus diz: fica aqui, espera, eu vou descer. Você vai me ouvir, você vai guardar a minha aliança. Nós temos uma aliança. Sabe o que aconteceu? Depois você lê capítulo 20, versículo 18. Êxodo capítulo 20, versículo 18. Veja o que está escrito lá. Êxodo 20, versículo 18, está escrito assim: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe.
Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé, Moisés porém se achegou à nuvem escura onde Deus estava. Deus falava numa nuvem escura, porque senão Moisés não suportava a sua glória. O povo, quando viu Moisés, o povo que disse: diga para Deus, pode descer, nós estamos preparados. Quando Deus desceu, saiu todo mundo com medo. É isso que Deus causa em pessoas que não têm expectativa nele. Ele causa medo. Mas as pessoas que têm expectativa nele, eles entram em densas trevas onde Deus estava. Deus estava em nuvem escura. A minha tradução diz densas trevas. Um homem que anda com Deus, ele não tem medo de passar por densas trevas, porque até em densas trevas Deus fala com ele. Mas quem não tem expectativa em Deus tem medo da sua voz, tem medo da sua aliança, tem medo da sua presença. Não tenha medo de Deus, querido. Trate Deus como prioridade e você será prioridade para Ele. Trate Deus como prioridade. O povo disse: não fala a Deus não, nós não queremos ouvir Deus, porque se a gente ouvir, a gente morre. Sabe quem é que morre quando Deus fala? É quem está muito vivo. Quem já está morto não morre não. Amém. Quem já foi matando as suas vontades, quem já foi matando algumas coisas dentro de si, quando Deus fala, Deus só complementa e Deus traz vida, porque ninguém pode matar quem já morreu. O objetivo de Deus é falar para fazer tudo que está morto dentro de você viva, e para tudo que parece estar vivo dentro de você morra, porque isso não é de Deus. E o povo disse: fala tu, Moisés, e ouviremos, mas não fale Deus para que não morramos. E até hoje as pessoas preferem o Moisés aqui em cima para falar de Deus para elas. Essa nunca foi a ideia original de Deus. Eu aqui em cima e todos nós aí embaixo sentados, ouvindo, esperando uma palavra. A ideia de Deus fosse que todos fôssemos sacerdotes e nação santa. Sacerdócio real e nação santa. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é um sacerdote. E se ele disser: não, mas eu não sou pastor, você diz: mas você é um sacerdote. Nós somos uma nação de sacerdotes, irmãos. Então todos podem ouvir a Deus. Você não precisa do Moisés para falar de Deus. Você precisa ouvir a Deus para guardar a sua aliança. Você pode ouvir Luiz Hermínio sem ouvir a Deus, porque você pode ouvir o que eu falo só para saciar as suas emoções e não para despertar o seu espírito para viver com Jesus. Mas o meu objetivo não é falar nas suas emoções, meu querido, ainda que elas venham junto, ainda que o seu corpo venha junto. Por isso a gente começou orando pelo corpo doente, ou pela alma doente. Mas quando Deus fala, Ele fala na sua tricotonia, no espírito, na alma e no seu corpo. Ele fala ao homem integral, Ele fala para o homem inteiro. Integral vem de inteiro. Deus não quer só falar no seu espírito, Deus não quer só falar nas suas emoções, Deus quer falar com você por completo. Então nessa noite, se ouvires a voz do Senhor, não endureça seu coração. Trata Deus como prioridade, como exclusividade. Olha, irmão, eu gosto de muita coisa na vida. Eu sou um cara que eu gosto de muitas coisas. Ontem eu estava sentado na mesa de gentes importantes, de pessoas importantes. Eu fui jantar com essas pessoas importantíssimas. Fui dar conselhos políticos, fui dar conselhos empresariais. Um cara que não tem uma empresa lá, ele nunca foi político. Pessoas me chamaram para perguntar: o que você acha disso? Eu fico perguntando. Deus veio na mesa, estava eu e Iraci, o Senhor entrou na mesa, aquelas pessoas, meus amigos, eles entraram em êxtase. A glória de Deus invadiu aquele jantar, irmãos. Nós estávamos 4 casais. A glória de Deus invadiu aquele jantar. Eles empurravam o prato e diziam assim: é isso, é isso, é isso, é isso.
E eu dizia para ele assim: é isso, viu? É isso. E eu não sabia o que eles estavam falando, mas é isso. Deixa eu te falar uma coisa. Trate Deus como prioridade. Eu amo muitas coisas, eu gosto de muitas coisas, eu tenho muitas vontades. Como eu queria que as coisas fossem diferentes em muitas ocasiões. Mas eu não posso mudar o curso da vida. A Bíblia diz: por melhor que sejamos, ninguém pode mudar o curso da sua vida. Então o que eu faço? Eu desfruto da presença de Deus em cada ambiente que eu estou. Um dia estou sentado com alguém que dorme na cobertura, e um dia estou sentado com alguém que dorme na calçada. Um dia estou num hotel 5 estrelas que eu não sei nem onde é que aperta os botões para ligar as coisas. Eu tenho que ler o manual. E outro dia eu estou deitado numa rede. Um dia eu estou na primeira classe de um avião, que eu mesmo não tenho dinheiro para comprar passagem. No outro dia eu estou de carona no banco de trás do carro de alguém. Mas a presença de Deus nunca falhou nesses lugares. Em nenhum desses lugares. Deixa eu te falar algo. Deus tem algo para fazer na sua vida. Dê prioridade para o Senhor. Eu quero convidar você para dar prioridade para o Senhor. Porque o Senhor está dizendo: eu vou descer. Eu vou descer. E se você ouvir a minha voz e guardar a minha aliança, vocês vão governar comigo. Vocês vão governar comigo. Ei, vocês vão governar comigo. Você vai governar com o Senhor em todos os lugares que o Senhor estiver. Você vai ser chamado para governar pessoas, Everton. Se prepare, Everton. Eu olhei para você, Deus me deu uma palavra para você. Se prepare nos próximos dias, até final deste ano. Pode guardar. Eu não sou muito de dar data, não gosto disso. Mas o Senhor está me falando. Deus vai te impressionar. Tem uma porta se abrindo para você e para sua casa. Se preparem. Deus está mudando uma estação. E não é de 1 para 2 não, é de 1 para 10. Não é, guarde isso, não é de 1 para 2, é de 1 para 10. Deus está mudando uma estação. Você vem vivendo em apertos, medindo aqui, medindo ali, em ajustes. Se prepare, vai transbordar a mão direita e vai transbordar a mão esquerda. Você vai ser chamado para falar para muitas pessoas importantes. Pessoas vão ganhar muito dinheiro por causa dos seus conselhos. Pessoas vão ser curadas por causa dos seus conselhos. Pessoas vão se expandir por causa dos seus conselhos. Assim diz o Senhor: eu te ensinei a viver com pouco para que você aprenda. Porque quando muito vier, eu não vou perder seu coração. Amém? Que bom que você ficou até o final do vídeo. Nos diga, o que foi que mais te chamou a atenção nessa mensagem? Não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal. Muito obrigado e Deus te abençoe.